25 de dezembro. O Natal hoje é comemorado por muitos como o nascimento de Jesus, e sempre houve muitas discussões sobre a data exata, pois a Bíblia não especifica o dia em que Jesus nasceu. Mas qual seria a data? E como chegaram a esse dia? Havia uma promessa sobre um menino que viria ao mundo, e esse menino não seria uma criança comum, seria uma criança a qual a história da humanidade se transformaria. Nada tão grandioso e maravilhoso havia acontecido em todos os tempos. O Deus Todo-Poderoso viria à Terra, o Criador de todas as coisas pisaria neste mundo para resgatar a humanidade da morte. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a Virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías 7, versículo 14. A Bíblia não especifica o mês exato do nascimento de Jesus. O relato bíblico do nascimento de Jesus está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 31. Ambos os evangelhos não mencionam um mês específico. A tradição de celebrar o Natal em 25 de dezembro tem raízes históricas e culturais, mas não há consenso sobre a data exata do nascimento de Jesus. Quando afinal nasceu Jesus? A verdadeira data de nascimento de Jesus é um mistério, não temos registros que comprovem. Grandes pesquisadores e conhecedores da história suspeitam que o nascimento de Jesus possa ter sido no fim do governo de Herodes, o Grande, entre o ano 6 e 4 antes da Era Comum. Se pararmos para pensar, Jesus nasceu antes de Cristo, pois os anos começaram a ser contados a partir do nascimento de Cristo, dividindo a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Por volta dos anos 600 depois de Cristo, foi considerado o ano zero do nascimento de Cristo. A Igreja acolheu a data de 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus Cristo porque o dia de Natal se sobreporia às celebrações do solstício de inverno e à festa de Mitra, Deus da luz, que os antigos festejavam justamente nesse dia. Assim, a Igreja cristianizou essas festividades pagãs, fornecendo-lhes simbolismos cristãos e uma nova linguagem cristã. A festa de Mitra durava uma semana, permeada por celebrações entre as famílias, com trocas de presentes e comilanças típicas, nada diferente do Natal contemporâneo. Oriundo da mitologia persa, Mitra era o deus da sabedoria, representando a luz, o bem sobre o mal. Aos poucos, no mundo romano, foi dividindo espaço com outra divindade, Saturno. Se era o começo de um novo sol, nada mais natural do que render graças àquele que era o deus da agricultura. Mitra também era a divindade que se confundia com o próprio sol, com sua carruagem, viajava todos os dias pelo céu com o objetivo de iluminar e espantar as forças das trevas. Com o desenvolvimento do cristianismo, os fiéis precisavam encontrar uma maneira de enfrentar as celebrações pagãs e incorporaram o 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus. Vale lembrar que a Bíblia não faz referência à data de nascimento de Jesus. A comemoração só viria a se tornar oficial no século IV, quando o imperador Constantino legaliza o cristianismo e Teodósio oficializa como a religião do Império Romano, numa tentativa de acalmar os ânimos dos cristãos cada vez mais numerosos e influentes e de salvar Roma do seu declínio. O século IV foi um período crucial para o cristianismo. Constantino, o Grande, tornou-se imperador romano no início do século e desempenhou um papel fundamental na história da religião. Ele é conhecido por ter legalizado o cristianismo no Império Romano por meio do Edito de Milão em 313 d.C., que permitiu a liberdade religiosa para os cristãos e outros grupos religiosos. Teodósio I, também conhecido como Teodósio, o Grande, foi outro imperador romano que desempenhou um papel importante no estabelecimento do cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Em 380 d.C., ele emitiu o Edito de Tessalônica, que declarava o cristianismo niceno como a religião oficial do Império, encorajando a conversão dos cidadãos romanos ao cristianismo trinitário.
A oficialização do cristianismo, incluindo a celebração do Natal, teve motivações políticas e sociais. Constantino e Teodósio podem ter percebido o crescimento e a influência dos cristãos no Império. Oficializar o cristianismo poderia ser visto como uma maneira de unificar o Império sob uma única religião, ajudando a reduzir tensões internas e a fortalecer a coesão social. A conversão do Império ao cristianismo também pode ter sido vista como uma tentativa de obter o favor divino para reverter o declínio percebido de Roma, tanto em termos políticos quanto culturais, e também como uma tentativa de acalmar os cristãos que estavam se tornando cada vez mais numerosos e influentes, salvando Roma do declínio. A inclusão do Natal como uma celebração oficial do cristianismo durante esse período pode ser vista como parte do processo de institucionalização da fé cristã. A escolha do 25 de dezembro pode ter sido influenciada por várias considerações, incluindo elementos simbólicos e a possibilidade de assimilar festividades pagãs já existentes ao redor dessa data. Assim, a celebração oficial do Natal não foi apenas um marco litúrgico, mas também um evento político que moldou o curso da história europeia e cristã. Ao estabelecer o 25 de dezembro como a data oficial do nascimento de Jesus, Constantino e Teodósio contribuíram para a consolidação do Natal como uma festividade central no calendário cristão, perpetuando a narrativa do nascimento do Salvador e conectando simbolicamente o poder imperial com a mensagem cristã. Dessa forma, o Natal, como conhecemos hoje, carrega consigo não apenas significados espirituais, mas também nuances históricas que remontam a uma época em que a fé cristã se tornou uma força unificadora no Império Romano. Hoje, o Natal é amplamente celebrado como uma festividade cristã que comemora o nascimento de Jesus Cristo. No entanto, sua observância foi enriquecida ao longo dos séculos com tradições seculares, culturais e comerciais. O Natal tornou-se uma época de alegria, união familiar, generosidade e reflexão. Embora o Natal tenha raízes religiosas, muitas pessoas ao redor do mundo, independentemente de sua fé, participam das celebrações. A secularização da festa tornou-a acessível a diversas culturas e crenças. Assim, o Natal dos dias de hoje tornou-se uma celebração multifacetada que incorpora tradições antigas, valores religiosos e elementos modernos, proporcionando um período de alegria, reflexão e conexão para diversas comunidades ao redor do mundo. Deus abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo.